Boa tarde, Cléo Monteiro Lobato. Hoje estamos aqui no Teatro Nerbelo, cidade de Limeira, pedagógica. Eu sou a bibliotecária e eu quero dar as boas-vindas a você, Cléo, que vai conversar com os nossos alunos, fazer esse encontro virtual. E quero que os alunos também deem boas-vindas a você, Cléo. Vamos dar boas-vindas a Cléo? Oi, Cléo! Melhoras. Oi, pessoal, tudo bom? Duas, quatro, seis, 7 escolas, tá? E eu vou chamar uma por uma, só para eles levantarem os braços e você identificar. Então, eu vou chamar pela escola Araci Nogueira Guimarães. Oi, gente. Ah, tô vendo. Será que o cara do vídeo pode mostrar as escolas? Porque eu só tô vendo as 1, 2, 3, 4, 5, 6 primeiras fileiras. É a segunda fileira para cima, acho que 1, 2, 3, 4 fileiras. Aham, essa eu vi. Isso, eles estão concentrados todos nessas 4 fileiras juntos. Agora nós temos a escola Limeira, lá no fundo, a professora Bruna, segundo ano. Oi, gente, tudo bem? A escola Maria Tereza Silveira de Barros Camargo, levantando os braços. Agora nós temos a escola professora Evangelina Mauro, do lado direito. A escola professora Jamile Caran de Souza Dias. Oi, gente. Aqui, lá no fundo também, do lado esquerdo, aqui, da gente que está no palco, né, para vocês. A escola professora Márcia Aparecida della Coleta Silma. E a escola professora Aparecida de Lucamuc, que é a escola que você foi pessoalmente, aqui do lado. Um pouco no fundo e um pouco aqui na frente. Bom, ao todo, estamos, né, com essas escolas, alunos de segundo, terceiro e quartos anos. E aí, eu gostaria de falar que para a gente é um privilégio, né, todos os anos poder promover essa live com você, esse encontro, para a gente saber um pouco mais da vida, né, da obra do que os alunos aqui conhecem, né, principalmente por meio das histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E por que a gente continua, né, comemorando, celebrando essa data de 18 de abril? Justamente em função do aniversário de que foi o autor pioneiro para escrever enquanto, né, numa época que ele vivia, ele foi um autor que se preocupou em escrever para o público infantil. Então, a gente ainda vivencia as histórias de Monteiro Lobato, principalmente promovendo o acesso às crianças aos livros da literatura infantil e juvenil, porque também a gente tem não só as crianças, mas os adolescentes, e porque também a gente busca esse grande desafio de formar novos leitores e que eles sejam leitores de leituras literárias, né? Que eles de vários gêneros, né? Não só de Monteiro Lobato, mas de outros autores. E então eu convido você a conversar com eles, a trazer um pouco da história do Monteiro Lobato. Muitos aqui têm curiosidade para entender o que é ser bisneta do autor. Então a palavra é sua, fique à vontade. Oi, pessoal, muito obrigada, Tassiana, pelo convite. Eu realmente gosto de fazer esses encontros. Já é o nosso terceiro ano, né? Eu acho que já vai para o 4º ano, porque a gente só pulou um ano depois da pandemia, né? Foi. A gente só pulou um ano. Antigamente, eu tinha a minha mãe, que
chácara aí perto, em Americana, pertinho de Limeira. Só que agora não tem mais, porque minha mãe faleceu. Então, a chance de ir aí visitar pessoalmente aconteceu o ano passado. Eu não sei se eu vou conseguir visitar, mas a gente vai continuar fazendo esses encontros virtuais. Com certeza. Então, pessoal, boa tarde para vocês. E é um prazer estar aqui conversando e contando mais sobre o meu bisavô. Deixa eu contar para vocês o seguinte. Então, eu não conheci meu bisavô, porque na minha família todas as mulheres têm filho muito tarde, né? Às vezes, quando você tem filho mais cedo, você conhece seu bispo. Eu não conheci meu bisavô. Ele morreu cedo, com 66 anos só. Minha mãe tinha 18 anos quando ele morreu. Mas ela conviveu muito com ele. Morou um tempo com ele, escutou histórias, viajou com ele, sabe? Todas as histórias. Então, eu acho que eu vou começar a apresentação, mas deixa eu falar para você a novidade desse ano, que é um negócio que eu bolei com a bibliotecária Tassiana, que é o seguinte: vocês me mandaram um monte de perguntas, certo? Só que eu já fui professora durante muitos anos. E eu adoro saber se os meus alunos estão prestando atenção. Eu sempre fui daquelas professoras terríveis, horrorosas, que todo mundo odiava, mas eu ensino muito bem. Então, eu escolhi 3 perguntas que eu vou fazer de volta para vocês, tá? Para vocês prestarem atenção na minha apresentação, no que eu estou falando. Tudo que é importante mesmo vai estar em vermelho. Só para vocês saberem as perguntas de antemão. Eu vou perguntar para vocês. E vocês vão ter que responder, tá? Não eu, vocês. Quais foram as profissões de Monteiro Lobato? Recomendo ter um pedaço de papel, porque essa resposta tem mais de uma. Qual foi a participação de Monteiro Lobato na criação do sítio de Capão Amarelo? Vocês que vão responder, porque eu vou estar mostrando. Daí eu quero saber se vocês sabem. E qual foi o primeiro livro escrito por ele? Tá bom? Vamos lá, Tassiana, posso começar? Sim, vamos lá. Então, vamos lá no share. E se vocês estão enxergando? Ótimo. Agora sim. Você viu que tem um tempo para chegar daqui até aí? Então, vamos lá. Aqui está a árvore genealógica, para vocês saberem. Eu estou aqui embaixo, colorido, né? No cantinho, para vocês saberem como é que é uma árvore genealógica simplificada. Então, só para vocês saberem, lá em cima tem Monteiro Lobato com Purezinha, que foi a grande paixão da vida dele, namorada, casou com minha bisavó Purezinha. Os dois são da cidade de Taubaté. Monteiro Lobato tinha também 2 irmãs, Judite e Esther, tá? Mas Monteiro Lobato casou com Purezinha e teve 4 filhos. A mais velha foi minha avó, Marta, né? Depois teve Edgar, Guilherme e Ruth, os 4 filhos. Ruth e Guilherme não casaram, não tiveram filhos. Então, só os mais velhos é que casaram e tiveram filhos. Marta casou com meu avô e teve ela que morreu o ano passado com 90 anos. Muito velhinha, uma vida longa e cheia de aventuras. Ela casou com meu pai, tá? E tiveram eles, minha mãe e meu pai, que
conseguiam fazer o contrato, os negócios com a TV Globo. Então, eles dois conseguiram passar os livros de Monteiro Lobato, que eram só escritos em livros, para a televisão. Então, todos os programas da televisão, desenho animado, reprise que vocês veem, é por causa da minha mãe e do meu pai, né? Daí eu também tenho, o Edgar casou e teve Rodrigo, um neto só. Rodrigo casou e teve 2 filhos. Meu primo Ricardo e minha prima. Como é ser bisneto de Monteiro Lobato, eu já posso... Bom, eu vou responder depois, né? Eu, como mulher, fui perdendo o nome. Olha só que interessante. Minha avó Marta, quando casou, virou Marta Lobato Campos. Minha mãe, quando nasceu, era só Joyce Campos. Ela casou, virou Joyce Campos Cornblue. Meu nome antes era Cleo Campos Cornblue, desde que eu nasci. Então, aí tem ele nasceu no dia 18 de abril de 1882, gente. É tanto tempo atrás que é difícil imaginar como a vida, o mundo, tudo era diferente. Ele nasceu nessa casa, lá em Taubaté, tá? Essa casa, hoje em dia, é o Museu Monteiro Lobato. E vale a pena ir visitar. A bibliotecária Tassiana já foi lá muitos anos, 3 anos atrás, eu acho. A gente se encontra lá pessoalmente. O museu está muito melhor, vale a pena levar as crianças, está com a exposição de móveis, de quadros e aquarelas, está muito bonitinho o museu, e os personagens aparecem por lá toda hora. Meu bisavô foi tão importante, fez tanta coisa para o livro infantil, escrevendo para as crianças, que o aniversário dele virou o Dia Nacional do Livro Brasileiro. Ele é muito importante para a formação do nosso cérebro, para a gente virar adulto que pensa, que sabe debater, que sabe fazer as coisas. Na época que ele nasceu, o Brasil ainda tinha imperador, que era Dom Pedro II, e ainda tinha escravidão, tá? 1882. E também, só tinha fotografia em preto e branco. Fotografia, você ia num fotógrafo que tinha uma máquina enorme. Na época não tinha fotografia a cores e as pessoas não tinham celular em casa, não tinham máquina fotográfica em casa. E ali está uma foto da dona Olímpia, mãe de Lobato, e o seu José, pai de Lobato. Né? E o Lobatinho pequenininho, já dá para ver a sobrancelha e o cabelo preto. Aqui tem umas fotos também tiradas no fotógrafo, no estúdio, de Monteiro Lobato criança. Olha a sobrancelha. Olha a roupinha para ir no fotógrafo, né? A outra foto aqui, ele já está com uns 8 anos, já está de 8 anos, já usava branco. E aqui tem uma outra foto das 3 crianças. É ele com 6 anos de idade e as 2 irmãs. Lobato foi uma criança pequena e um homem pequeno. Tinha 1,65 m de altura só. Bem magrinho, bem moreno. E as irmãs estão aqui do lado. Ele é o mais velho. Ele tem 6 anos nessa foto, tirada em estúdio com fotógrafo, de melhor roupa possível, né? Nesse ano aqui dessa foto, a escravidão foi abolida no Brasil oficialmente. Eu menciono isso porque é muito importante essa transição que houve no Brasil, né? No Brasil e nos Estados Unidos, de trabalho escravo para trabalho pago.
o fato dos dois países serem países colonizados, tudo isso é muito importante e Monteiro Lobato escreve sobre isso nos livros deles. A série de Emílias que eu resolvi mostrar para vocês saberem como é que eram as Emílias que apareceram nos livros de Lobato, nos livros originais, tá? Olha só como é diferente da Emília da televisão, ou da Emília de qualquer outra Emília que vocês já viram. E nessa época, aqui em 1880 e tantos, as meninas realmente brincavam. Tinha pouquíssimo brinquedo, que nem o Pinóquio, que era um boneco de madeira. As histórias existiam madeira, não existia plástico também, bola de plástico, boneca de plástico, carrinho de plástico, nada existia. Lobato e as irmãs passaram a infância entre as diversas fazendas do avô, né? O avô tinha mais de uma fazenda, tinha umas 3. E a favorita era essa daqui. Essa foto foi colorizada, porque era em preto e branco. Essa fazenda se chama São José do Buquira, existe até hoje, e é uma fazenda muito bonita, perto de Taubaté. Morreram de tuberculose. Terrível. Hoje em dia tem vacina, mas naquela época não tinha vacina e não tinha cura. A cura era respirar o ar puro. Só isso. Era um rico fazendeiro e tinha várias fazendas. E o Visconde era amigo do imperador, Dom Pedro II. Né? Lá em que o Visconde sentou e que o imperador do Brasil sentou em 1880 e poucos, né? E tem também uma baixela. Baixela é uma travessa, não, uma bandeja com um bule de café e um bule de chá e um açucareiro, tudo de prata, onde o Visconde serviu café. Mas em 1889, o Brasil passa do Império à República. É um bem mais imperador em 1889. É uma época que o Brasil mudou de trabalho escravo para trabalho pago, mudou de império para república, é uma época de muita mudança. Esse Visconde tinha uma casa na cidade de Taubaté, com o 2º andar, tá vendo ali em cima, com grandes portas e janelas? Lá no 2º andar tinha uma biblioteca enorme. Pouquíssima gente tinha livro nessa época. Não existia biblioteca pública ainda, tá? Não existia saúde pública, escola pública, biblioteca pública. Só gente com muito dinheiro podia comprar livro, porque todos os livros vinham de Portugal. Isso é outra das coisas importantes que Monteiro Lobato fez, que vocês vão ver daqui a pouco. Né? Ele começou a imprimir livro no Brasil, porque quando ele era criança, todos os livros vinham de Portugal e eram escritos em português de Portugal, que é diferente do nosso português. Ele passava horas lá, olhando os mapas, os livros de aventura, que ele amava ler. Então, olha só para alguma escola me fez essa pergunta sobre os personagens.
aqui está outra dica sobre o personagem Visconde. Vermelho é importante, tá? O nome do seu sabugo de milho, que mora na biblioteca? Olha só. Lobato cresceu e foi fazer faculdade de Direito, numa faculdade famosa em São Paulo, que é a Faculdade São Francisco, né? Se formou, ele não gostava da história de ser advogado, e durante a faculdade, ele passou a maior parte do tempo, em vez de estudando, ele passou a maior parte do tempo escrevendo. Ele fundou o jornalzinho chamado O Minarete, o jornalzinho da faculdade. E ele e o grupo de amigos, que foram amigos pela vida inteira, escreviam o tal jornalzinho. Então, ele começou a escrever. Em criança, ele já escrevia para a avó, depois continuou escrevendo na faculdade, no jornalzinho da escola. Depois ele se formou e arranjou um emprego de promotor público. Promotor é um tipo de advogado de acusação, né? E foi trabalhar na cidade de Areias, que é uma cidadezinha pequenininha no interior do estado, que ele achava um tédio e realmente odiava o trabalho dele. Lá ele começou a escrever mais artigos e histórias, porque ele tinha muito tempo livre, porque a vida era um tédio na tal cidade de Areias. Mas ele se casou com 23 anos, logo depois de formado, com a minha bisavó Purezinha. Ele passou vários anos lá na cidade de Areias, pintando e escrevendo histórias e artigos. Quando ele tinha 29 anos, então 6 anos depois de casar, ele herdou e se mudou para a fazenda São José do Buquira. O famoso avô dele, que era rico, né, já não era mais tão rico, porque já tinha assim o ciclo que era de fazendas de café, o café já não estava mais produzindo, o Brasil, São Paulo já estava se industrializando, o dinheiro nas fazendas, o dinheiro estava indo para cidades e fábricas, mas o Visconde ainda tinha 3 fazendas quando morreu. Deu essa para o Monteiro Lobato e cada uma das outras fazendas para cada uma das irmãs. E Monteiro Lobato se mudou para essa fazenda. Ele já tinha 2 filhos, minha avó Marta e o irmão Edgar. Notem que as crianças estão usando a mesma roupa. Não dá para você saber quem é menino e quem é menina. Mesmo corte de cabelo, igualzinho, né? E daí já tem um terceiro ali também vestindo camisola branquinha, que é Guilherme. Então, aqui nós temos mais uma. Agora, deixa eu voltar para a Meu Deus do céu. A gente já teve de profissão, promotor, profissão 1, promotor. Profissão 2, fazendeiro. Profissões de Lobato, promotor, que era a mesma coisa que advogado, né? Profissão 2, fazendeiro. Lá se foi, meu bisavô ser fazendeiro sem ter noção dessa coisa. Como é que é ser um bom fazendeiro? Mas ele tinha muitas ideias, porque ele havia lido muito. E ele tentou modernizar a fazenda do Buquira. Trouxe maquinário. Minha avó tratava da saúde, minha bisavó tratava da saúde dos colonos com homeopatia, né? Que era uma coisa na época que se fazia. Bom, aí nasceu Guilherme, né? O terceiro filho. Ali está a minha bisavó grávida de Ruth, né? E olha só, gente, mais um personagem de Lobato. A gente já teve Emília, já teve Visconde e agora aparece Guilherme.
fazenda do Maquila, que ele morou lá 6 anos, de 1911 a 1917. Tentando fazer com, olha só, essa fazenda aqui queimadas, que acontecem até hoje no interior do estado de São Paulo. Eu estava aí em agosto do ano passado e o ar estava irrespirável em Americana, em Limeira. Todo ano tem queimada no interior do estado de São Paulo, lá na Amazônia, e tem queimada há 100 anos, que acontece isso todo ano. No passado, isso era usado para um jeito de limpar o terreno para fazer o plantio. Em vez de você ter que arrancar, né, com máquina, ou com a mão, ou com o cavalo, arrancar o resto da lavoura, né, e limpar o terreno, queimar tudo que é mais fácil. Na região, antigamente, aí da gente, de Americana e de Limeira, tinha muita lavoura de cana. Eu lembro quando se faziam as queimadas à lavoura de cana. Hoje em dia é proibido, mas tinha antigamente a lavoura de cana, queimava tudo lá, estava terrível. Vivenciou isso, vivenciou os próprios homens da pobreza do homem do campo, e escreve mais artigos a respeito. E jornais da região e nos jornais o Estado de São Paulo, lá em São Paulo. Mais uma profissão de Lobato. Lobato jornalista. Como eu disse, meu bisavô sempre escreveu. Desde o tempo de faculdade, jornalzinho da escola, artigos para jornais, a gente lê. A leitura ajuda a gente a pensar, a leitura de livro ajuda a gente a pensar, ajuda a gente a ter mais opções e mais ideias, e ajuda a gente a escrever. Lobato, escritor e editor, tá? Porque em 1917, revoltado com as queimadas, ele escreve uma série de artigos contra essa prática e depois transforma esses artigos em livros, publicados em 1918. Aqui deixa eu colocar para vocês que em 1917 ele não aguenta mais ser fazendeiro, não aguenta mais viver naquele fim do mundo, está perdendo dinheiro todo dia, vende a fazenda aliviadíssimo, vende barato e se muda para São Paulo. O dinheiro da fazenda, ele compra máquinas para imprimir livros do Brasil. Foi um dos pioneiros, um dos primeiros. Então, esse livro aqui, chamado Capa, né, com papel feito no Brasil, com histórias sobre o interior aí mesmo do estado de São Paulo. Urupês significa parasita. Tá vendo que tem uma árvore abraçando outra árvore? Essa árvore que está abraçando é uma árvore parasita. Ele escreve um artigo que depois vira um livro, né? Esse livro com 14 contos, chamado Urupês, e cria o personagem Jeca Tatu. Vocês já devem ter ouvido falar do Jeca Tatu, que ficou famoso assim, como se fosse uma pessoa independente. Mas quem escreveu pela primeira vez sobre o Jeca Tatu foi meu bisavô. E ele diz, olha só, o coitado do Jeca, tá super doente, tá super preguiçoso, bebe sem parar, super ignorante, oh meu Deus, é um parasita. Não passa 3 meses, ele se aprofunda, aprende mais e verifica que está doente com o bicho do pé. E daí ele faz campanha e faz que o Jeca
tá assim. Não é que nasceu assim, não. É que tá doente por falta de medicina, de remédio, por falta de saúde pública, de vacina, de educação. E sai escrevendo. E fica muito famoso com isso. Finalmente, agora, em 1920, ele já é famoso como escritor. Ele publica pela a primeira editora dele, o primeiro livro infantil. Que aí também é uma pergunta que vocês me fizeram. Qual foi o primeiro livro escrito por Monteiro Lobato? A Menina do Narizinho Arrebitado. Grande o livro, fininho, mas grande, assim, sabe? De 2 palmos de altura, capa dura, colorido, a capa pelo menos, e dentro também. Naquela época, livro para criança nem tinha ilustração. Foi um sucesso esse livro. Um sucesso total. A Menina do Narizinho Arrebitado. Onde aparece Narizinho, Emília, Tia Anastácia e Dona Benta. Só esses 4 que aparecem. Em 21, Lobato percebe que escreveu para criança dele mesmo. Isso porque ele pegou aquele livro lá, fez pequenininho, com papel mais barato, e começou a vender para as escolas. Então, há muito tempo que os livros de Lobato são lidos nas escolas pelas crianças. Em 21, ele lança o livro Saci, onde aparecem todos os personagens do nosso folclore. Essa daqui era a capa do primeiro livro Saci. Primeira edição, também pela editora Monteiro Lobato e Companhia, né? O Pedrinho aqui descalço, e a Narizinho ali atrás, e os sacizinhos voando. Então, Lobato foi escritor, jornalista, promotor e editor. Até agora. Daí, olha só o que mais meu bisavô fez. Ser escritor não dá dinheiro. Até hoje, é difícil você fazer dinheiro como escritor. Porque livro no Brasil é muito complicado de vender. Nessa época, quando meu bisavô faz o primeiro livro aqui, sabe quanta gente era analfabeta e não sabia ler no Brasil? 72%, gente. Imagina, é mais do que 2/3 das crianças aí presentes. É muita gente que não sabia ler. Só sabia ler quem tinha dinheiro para ir para a escola, né? E quem tinha dinheiro para comprar livro. Muito difícil vender livro. Mesmo assim, Monteiro Lobato estava entusiasmado. E ao longo da vida dele, ele traduziu mais de 60 livros infantis e vocês leram. E os pais de vocês e os avós leram, foram traduzidos pela primeira vez. Ele acordava às 5 da manhã, ficava traduzindo, porque era isso que pagava as contas, né? Os livros dele nem sempre vendiam, mas as traduções ele ia fazendo, ia publicando, sempre. Então, Tarzan, o Terrível, foi publicado, traduzido por ele e publicado. As Aventuras de Huckleberry Finn, Peter Pan, Dom Quixote, O Homem Invisível, tanto livro de criança quanto livro de adulto. Uma montanha de livros, traduzidos do inglês, do francês, do italiano, do espanhol. Todos. Mais uma profissão. Lobato, tradutor. Aqui para vocês, olha só. Quantos livros infantis ele escreveu? 26 livros infantis. Tá? Aqui tem a capa de vários. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Olha, gente, eu acho que são 23 e não 26, só para vocês saberem. Eu acho que aí tá errado. Só para vocês saberem mais o que Lobato fez, além de escrever livro para criança. Por isso que ele é tão importante saber quem que ele foi, o que mais que ele fez. Hoje em dia a gente tem petróleo e hoje em dia tem Petrobras, não tem? Olha só quem começou a achar petróleo, procurar petróleo no Brasil. Monteiro Lobato. Foi a primeira pessoa que dizia: aqui no Brasil tem petróleo, o petróleo é nosso. E usou todo o dinheiro da família e dos amigos e de investidores durante 10 anos, procurando e tentando achar petróleo no Brasil. Mais uma. Só que essa história não certo. Nessa época, a República, né, que elege o seu presidente, houve um golpe de Estado. E o Brasil tem a sua primeira ditadura militar com Getúlio Vargas. E Monteiro Lobato se meteu numa briga com o ditador da época, esse Getúlio Vargas, porque o Getúlio Vargas estava fazendo contratos com companhias americanas para o Brasil e levar todo o dinheiro para fora. E Monteiro Lobato dizia que não, que estava errado. 10 anos de briga, 10 anos procurando petróleo e acabou na prisão. Então, Lobato também foi da democracia e liberdade de expressão. Isso quer dizer, gente, que a gente não pode ir preso por falar mal do governo. Isso que significa liberdade de expressão. E existe no Brasil até hoje. Mas naquela época não existia. Ele foi preso, passou 6 meses na prisão, e foi solto e já estava bem doente quando foi solto, por pressão dos amigos e do público. Infelizmente, daí, aos 66 anos, poucos anos depois, 4, 5 anos depois da prisão, ele morreu, né, dormindo durante a noite devido a um derrame, no dia 4 de julho. Foi uma comoção. Olha só a quantidade de pessoas no enterro dele. E Lobato foi, então, foi considerado famoso na história como o pai da literatura infantil brasileira. Para não terminar numa nota tão triste, eu coloquei aqui algumas das imagens originais, né, dos primeiros ilustradores que ilustraram as obras originais de Lobato. Aqui tem Emília, Rabicó, Narizinho, Carochinha. Aquelas Emílias, as Emílias todas. A sainha armada, o Visconde, que era um boneco de milho. Mais ilustrações de Lobato. E, finalmente, ilustrações coloridas, né? E vocês notam que Emília tinha cabelo preto, hein? Não tinha aquele cabelo colorido. Todas as crianças tinham cabelo preto. E aqui tem o website para os professores que não conhecem, monteirolobato.com, que tem muita informação sobre Monteiro Lobato. Cléo, e é importante dizer, né, que assim como eles estão aqui participando dessa live, escolas podem também participar de um projeto gratuito nas escolas que você, assim como você fez agora, você leva, né, a história do seu bisavô, conta como é que foi a vida dele, né, como é que
que tudo aconteceu, quantas profissões ele teve, como ele foi importante e ainda continua sendo importante para a nossa história brasileira, né? A história do nosso país. E aí, eu acho que... Exatamente, Tassiana, bem falado, exatamente. Tudo que Tassiana falou, esse é um projeto gratuito que eu faço para continuar e passar a memória do meu bisavô para as novas gerações, saberem o que mais Monteiro Lobato fez, por que ele é importante, tudo que ele lutou na vida para que a gente pudesse estar onde a gente está hoje em dia, né? Muitas das coisas que ele lutou a favor naquele tempo são relevantes hoje em dia ainda. Sim, e agora eu posso, já que você terminou a apresentação, como nós temos várias questões aqui, perguntas dos alunos, eu posso começar a chamar os alunos para interagirem com você, para perguntar. Aí, no momento que você for fazer aquelas 3 perguntas dos alunos, o nome da aluna ou do aluno, vamos ver se eles estão afiados para responderem. Tá bom, Cléo? Então, vamos lá. Agora, do segundo ano, a professora Bruna, a Ana Beatriz de Brito, Arcanjo. A Ana está aqui? Tá? Ana, vem aqui no meio. Cléo, vê se você vê a Ana aí do telão. Estou vendo, sim. Pode falar oi para a Cléo, Ana. Oi. Oi. Você sabe sua pergunta de cabeça? Sim. Então pode fazer. A minha pergunta é que por que chama-se de Pica-Pau Amarelo, sendo que só no começo dos episódios aparece o Pica-Pau? Pois é, Ana, essa é uma pergunta, olha só, primeira, logo de cara, que eu não sei a resposta. Não sei a resposta, mas na hora, é tão engraçado, na hora que eu digo que eu não sei, me aparece a resposta na cabeça. Pensando, não sabia? Ai, agora eu sei a resposta, gente. O negócio é o seguinte, o que está na televisão é baseado no que está nos livros. E o que está nos livros é baseado na vida. Lobato escrevia sobre o que ele vivia, sempre. Então, se ele estava vivendo a luta do petróleo, ele escrevia para adulto e depois ele escrevia para criança. O Poço do Visconde é o livro infantil que escreve sobre petróleo. A história do Pica-Pau é porque na região, aí, que de Americana, Limeira, o Vale do Paraíba, Taubaté, por isso que ele coloca, porque é um passarinho nativo brasileiro. Aqui agora, aqui, na minha cidade de Santa Bárbara, tem pica-pau de cabeça vermelha, não tem de cabeça amarela. Então ele coloca um pássaro brasileiro, né, como nome. Agora, se ele tinha pica-pau amarelo, se ele tinha na fazenda, é muito provável que tinha pica-pau amarelo na fazenda. Aquela fazenda lá que eu fiquei mostrando, a fazenda do Buquira. Ana, acho que tem muito sentido, né? Assim, faz muito sentido. Provavelmente, ainda mais naquela época, acho que as aves, os pássaros silvestres eram muito mais presentes, né, na vida do campo, mais do que hoje em dia. Então, imagina, acho que eles conviviam muito com esses pássaros, né? Provavelmente. Com certeza, né? E vocês sabem o barulho que o pica-pau faz? Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Ou vocês já escutaram? Tassiana, vê se eles já escutaram o barulho de pica-pau. Vocês já viram um pica-pau, gente? Já escutaram? Você sabe que aqui você não teve
só não sei se o de cabeça amarela é mais comum que o pica-pau de cabeça vermelha, mas, né, podemos até, de repente, fazer disso uma matéria aí para o nosso Jornal da Biblioteca Pedagógica, viu, Cléo? Para depois a gente dizer. Legal. Bom, agora, Cléo, eu vou chamar o Heitor Drummond de Oliveira. Olha, o nome de escritor, hein? Heitor. Você sabe a pergunta que você vai fazer para a Cléo? Pode se apresentar. Oi, Heitor. A minha pergunta é: por que os animais do pica-pau amarelo falam? Então, Heitor, isso é um negócio que eu também tive que pensar a respeito. Mas nos livros daquela época, estamos falando de 1800, 1900, 1800, existia um negócio chamado fábulas. Foi a primeira forma de história que começou a aparecer na Idade Média, muito tempo atrás. Eram fábulas, que são histórias que têm uma moral da história. Tipo, se você fizer isso, você vai se dar mal, né? Contam, tem uma lição. E nessas fábulas de Esopo, contos de Grimm, fábulas de La Fontaine, que era um escritor francês de 1800, sempre tem animais falantes. Sempre, tá? Eu acho que os escritores, em geral, animais falantes, porque é mais fácil para a gente entender uma lição, entender algo difícil, quando não é a mãe da gente, o pai da gente, tá falando. É um bicho, sabe? É um artifício literário que escritores usam. E era tradição naquela época de Lobato. Então, ele começa a usar. Hoje em dia, vocês já viram como tem desenho animado, que tem o porquinho que fala, continua sendo usado esse artifício de ter animais falantes. Né? O burro falante é o melhor de todos, porque o burro não é burro, é inteligente. Então, Lobato ainda faz uma gozação, né, entre quem é supostamente burro, mas não é. Pois é. E você sabe que eles têm, não sei, vamos ver aqui. A gente, até nós adultos, né? Assim como os alunos, muitas vezes eles sabem até mais sobre os personagens do que nós adultos. Por exemplo, o conselheiro. Quem é o conselheiro na turma do sítio do Pica-Pau Amarelo? Burro, não. Visconde, não. Tem um personagem que se chama Conselheiro. Ele se chama Conselheiro porque foi a Emília, inclusive, né, que deu esse nome para ele, porque ele veio fugido de um circo. Ele era Peraí, quem? O conselheiro? Quem? O rinoceronte, E, na verdade, o rinoceronte, que tem o nome de conselheiro, ele é muito dócil, ele é amado, e a Emília o não, eu conselheiro estou confundindo. falante, exatamente, que dá conselhos e é inteligente. O quindim, que é o rinoceronte, eu que estou confundindo. É só brincadeira entre um animal que todo mundo tem medo, né? Muito apavorante, duro, e ter aquele nome fofinho, doce, gostoso. Quindim. Isso. Aí a Emília deu aquele apelido para ele, porque ele é muito dócil, e ele veio fugido de um circo, e aí a Emília dizia que ele era o tomador de conta do sítio.
Agora eu confundi tudo, olha só, tá vendo? Pegadinha. Crianças sabem mais mesmo, né? Sabem. Bom, agora eu vou chamar o aluno da Escola Maria Tereza, o Derek Sten Brandão, para te fazer uma pergunta. Sei. Posso fazer? Deixa eu lembrar um pouquinho. No decorrer da vida de Monteiro Lobato, ele vive em alguma criação de obra literária? Então, é difícil. Como eu não conheci ele, nem minha mãe, nem minha avó, me contaram nada a respeito dele ter dificuldade de escrever. E olha, que esse homem, cara, você não imagina, Monteiro Lobato escrevia cartas para os amigos dele. Igual a gente pega o telefone ou você conversa com seus amigos toda hora, ele escrevia carta todo dia para todos os amigos. Nenhuma das cartas fala sobre ele ter dificuldade de escrever. O homem escrevia sem parar. Então, que eu saiba, ele nunca teve dificuldade de escrever. Escrever é o que o homem fazia sem parar. Tá bom? Eu acho que aí vai bem ao encontro do que você falou. Quem lê muito, escreve muito bem, né? E escreve com facilidade. Por isso que é tão importante a gente também sempre ler livros, né? Até para a gente aprender histórias novas, outros polos, né? E acho que o Lobato ele era um rato de biblioteca, né? Devia ler tudo. Bom, agora nós vamos chamar o aluno Victor Hugo Almeida Alves, do terceiro ano 2 da Escola Pereira. Outro francês. Pois é, estou gostando dos nomes. Boa tarde. Oi, boa tarde. Posso fazer a pergunta? Pode fazer. A senhora já foi no sítio do Pica-Pau Amarelo? Então, essa é uma pergunta interessante. Porque antigamente, olha só, na época da minha mãe, na época da minha avó, as crianças perguntavam sempre se o sítio do Pica-Pau Amarelo existe. O sítio do Pica-Pau Amarelo ele existe, certo? Então, aí temos um problemático, complicado. Hoje em dia, existe um sítio do Pica-Pau Amarelo em Taubaté, que é a casa onde o Monteiro Lobato nasceu e está, que é o Museu Monteiro Lobato, que é a coisa mais de verdade que você pode visitar. Eu já fui muitas vezes. O sítio do Pica-Pau Amarelo da televisão é uma cidade cenográfica da TV Globo, no Rio de Janeiro. Esse eu não fui visitar. E o sítio do Pica-Pau Amarelo de Monteiro Lobato, dos livros, é na imaginação. E esse nós todos já fomos visitar. Cada vez que a gente lê o livro dele, a gente vai visitar na imaginação. É assim a minha resposta, Vitor Hugo. É uma resposta em 3 partes. E aí, Vitor Hugo, você consegue imaginar o sítio do Pica-Pau Amarelo na sua cabeça? Sim. Pois é, cada um acho que imagina conforme vai lendo e vai também trazendo, né, aquilo que tem de bagagem, que já conhece de, né, assim, de sítios, de casa de fazenda, né? Ai, mas eu confesso que quando eu era pequena eu me imaginava naquela casa do sítio do Pica-Pau Amarelo.
Acho que todo mundo, né, se imagina, ou se imagina um dia, né? Exatamente. E eu tenho uma escritora, acho que é Luciana Sandrone, o nome da escritora, que até escreveu um livro chamado O Sítio no Descobrimento do Brasil. Muito legal, inclusive para os professores, fica a indicação. Luciana Sandrone, O Sítio no Descobrimento. Muito bom livro para os alunos. E ela morava num sítio. Tinha a avó que tinha sítio, ia para o sítio e achava que o sítio de Pica-Pau Amarelo era na casa da avó dela. E virou escritora e escreveu sobre isso. Quer dizer, se inspirou, né, bastante nas histórias do sítio. Agora, Cléo, a gente vai chamar, da mesma escola Professora Evangelina, o aluno Miguel Assis Pereira da Silva. Deixa eu ver aqui. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. A senhora tem alguma lembrança especial com seu avô? Então, aqui foi o bisavô, cara. Bisavô. Então, eu não tenho lembrança especial. Mas morou com ele, viveu com ele, né? Me escutou a história dele. Ela tinha muitas lembranças especiais. E uma delas, que ela tinha com maior carinho, era sobre o cabelo de Monteiro Lobato. Que o cabelo de Monteiro Lobato era grisalho, super liso, super abundante, e era uma das coisas que ela mais amava sobre Monteiro Lobato, era o cabelo dele. E foi essa que eu resolvi contar para vocês, que o cabelo de Monteiro Lobato era brilhante, todo grisalho. Vocês já viram foto em preto e branco dele, né? Era um cabelo incrível. Ô, Cléo, tem até uma foto, eu não sei se está fácil para você mostrar para eles, mas que eu já vi em lives anteriores, que era da sua mãe com o Lobato, acho que ela estava próximo dele, abraçada, quando ela era... Ela devia ser uma menina pré-adolescente, sabe? Não está que mostra, tá vendo? O cabelo. Olha lá. Era um cabelo. Tinha bastante cabelo, era assim, minha mãe falava do bendito cabelo. Vocês gostaram? Eu vou chamar outros alunos da Escola Professora Jamile Caran, o Pedro Poletti Rui de Souza Barbosa. Esse tem nome de escritor, hein? Hein, Pedro? Olha que nome longo. Oi, tudo bom? Sim. Posso fazer? Pode. Sim. Com quantos anos Monteiro Lobato começou a escrever? Bom, tinha 10, 12 anos. Isso conta, entendeu? Depois ele escrevia no jornalzinho da faculdade, quando tinha 20 anos. Então, ele escrevia. É outra dessas perguntas que ele não tem uma resposta. Que ele começou a escrever cartas. E as cartas eram muito bonitinhas, tá? Mas o problema, o X da questão é que para ser escritor, você tem que praticar muito. Então, a gente vê isso nele. Ele lê muito, escreve muito, sempre. Né? E mas ele começou a escrever artigos. Olha, 20 anos ele já estava escrevendo. Bastante. Ô, Cléo, obrigada. Eu agora, na verdade, vou ser top, porque eu prestei atenção na sua apresentação. E aí, tem duas perguntas aqui, ó.
da aluna Luna de Araújo Portela, que a pergunta que falou o título aí. E também tem a pergunta do Theo Nunes dos Santos, que é: quantos livros ele escreveu? Essas duas perguntas você já respondeu aí. Ver se os alunos que fizeram as perguntas sabem responder. Se eles souberem, a gente pode dar chance para outros alunos, e aí quem acertar vai ganhar um prêmio. Então tá. A Luna, vamos dar a chance para quem fez a pergunta. Luna, você sabe qual foi o primeiro livro escrito pelo... Se não souber a resposta. Gente, olha só, presta atenção mesmo. Olha só, Aê, palmas para a Luna! Você vai ganhar um livro para você ler em casa. Parabéns. Agora, vamos ver se o Theo deu certo. Theo, vamos testar se você sabe a resposta da pergunta. Você sabe quantos livros o Monteiro Lobato? Não exatamente, esse foi tradução. Ela falou, até ela corrigiu, ela falou, 26 gente... livros infantis? 26? 26 era na verdade, escrito... por ele. Foram 23, mas como depois aí você colocou, né? A gente acha que é errado. Vamos considerar, porque ele prestou atenção. Palmas para o... Agora, a gente vai para a escola mais acima. Nós vamos chamar o aluno Pietro Gabriel Camargo. Mas essa pergunta, Cléo, ele vai fazer para você, porque eu acho que é importante até para todos nós aqui. Eu achei interessante a pergunta dele. Gente, silêncio. E aí, Pietro, qual é essa sua pergunta? Minha pergunta é... como você se sente sendo bisneto do Lobato? Então, essa é uma pergunta muito interessante. É uma honra e é muito legal. E eu gosto muito do trabalho que eu faço hoje em dia, tá? Quando eu era pequena e da idade de vocês, eu tinha porque antigamente mulher no Brasil perdia o nome, sabe? Então eu era Cléo Campos Cornblue, tá? Então eu não tinha o nome, mas sempre minhas professoras sabiam que eu era bisneta de Monteiro Lobato. Não sei como é que sabiam, mas todo mundo sabia. Então eu sempre tive que ser a melhor aluna de português, tirar nota 10 em gramática e escrever. Eu tinha que apresentar sempre, todo ano, falar sobre o meu bisavô, especialmente na série, né? Aí nos anos depois do fundamental, eu tinha que fazer uma apresentação sobre meu bisavô anualmente e tinha que ser a melhor da classe. Por sorte, eu amava ler desde criança, eu leio desde os 3 anos de idade. E amava ler, e então para mim era fácil. Mas o meu primo Ricardo, ele falou que não era fácil. Minha mãe também não gostava muito, né, de ter que ler tanto e saber tanto.
E sabe os verbos? Gente, eu não sei se vocês sabem verbos hoje, se vocês memorizam verbos. É difícil, mas eu adorava memorizar verbo, por diversão. Eu era triste de, né? Gostava mesmo. Então, para mim, até eu começar a trabalhar com Monteiro Lobato, era bom e também não era meu pai, minha mãe, minha avó. Agora que eu estou trabalhando com Lobato, cada vez mais eu gosto mais e me divirto mais. Eu adoro falar com vocês, com todas as crianças, adoro conhecer todo mundo de verdade, adoro escrever os livros que eu estou escrevendo, que eu estou atualizando. Sabe aquele livro que Monteiro Lobato escreveu em 1920? Né? Eu peguei e atualizei para vocês lerem hoje, com português de hoje, e ilustrações, super ilustrações coloridas, grandes, como eu queria ter lido. Então, eu faço um monte de coisa agora, hoje, que eu estou gostando muito e que eu posso fazer porque eu sou bisneta. Então, é bom e é divertido e eu gosto. É uma honra. Agora, mais uma pergunta, Cléo, que na realidade você falou, né? Essas 3 perguntas para os alunos, ao invés dos alunos fazerem as perguntas para você. Então, agora eu vou chamar o Felipe Victor Souza Nascimento. Cadê o Felipe? Isso. E aí, Felipe, eu quero saber o seguinte: se você sabe responder a pergunta que você fez para ela, que é quais profissões o Monteiro Lobato exerceu. Olha só, hein? A Cléo falou de todas as profissões. Eu acho que vale tentar. O que você acha? E não precisa ser na ordem também, né? Não, pode ser qualquer uma. Escritor. Escritor, tá correto, gente? Qual a outra? Eu tô tentando pensar. Quando ele morreu... Ai, desculpe. Quando ele morou lá na fazenda, ele foi o quê? Fazendeiro. Fazendeiro. Depois, quando ele precisava, ele já escrevia, né? Já escrevia os livros, mas ele precisava ganhar dinheiro também, né? Como a Cléo falou, que escrever livro, até hoje em dia, ninguém fica rico escrevendo livro. O que ele fazia? Ele recebia os livros que vinham de outros países e ele fazia o quê? Ele o quê? Traduzia. Ele foi tradutor, né? Quando a gente pega uma língua que não é nossa e traduz, por exemplo, do inglês para o português, nós fazemos uma tradução. Ele traduzia. Mais uma? Quer arriscar mais uma? Não? E aí, Cléo, você acha que ele merece ganhar ou vamos ver, quem sabe, uma resposta mais completa? Peraí que eu quase. Então, peraí, vamos ver aqui, ó. Oi. Ele falou uma coisa que eu esqueci de mencionar, que é que livros. Então, é verdade, Monteiro Lobato fez pela primeira vez uma diferença, um jeito diferente de vender livro. Porque antes o livro era vendido em pouquíssimas livrarias. Ele começou a vender livro, primeiro ele vendia crédito. Os distribuidores recebiam os livros, pagavam depois. E daí vendia nas banquinhas da esquina, nas mercearias, naqueles empórios.
Então, Monteiro Lobato inaugurou um sistema de venda de livros que não existia antes. Também, outra coisa que Monteiro Lobato fez. Meu Deus do céu. Ó, Então, Cléo, sim, eu acho que ele pode ganhar. Mas qual tem é o mais nome dele? profissão. Como você chama? Hã? Derek. Vem cá, Derek, junto com o Felipe. O Felipe, vem cá, Felipe. Você falou fazendeiro, escritor. Vamos ver, vendedor. E o Derek, o que mais você sabe que ele foi, Derek? Ele foi empresário. Foi empresário. Opa, muito bom. Jornalista. Olha como eles estão afiados. O que ele estudou na faculdade? Público. Promotor público. Muito bem. Olha, eu acho que esses três merecem um livro cada. O que vocês acham? Sim. Eu Para vocês. Palmas para eles, gente. Agora, Cléo, eu tenho a pergunta aqui da aluna Maísa Melo Salles, da Escola Marta Silva, mas, na verdade, essa pergunta você já acabou respondendo, né? E você falou até mais de uma vez, como surgiu a paixão para escrever livros. Aí também tem a aluna Ana Heloíse Rosa Vidal, que também faz a pergunta por que ele colocou uma que você respondeu, né? Que provavelmente foi porque ele convivia muito, né, no sítio e via os pica-paus amarelos e tal, e em função disso. Mas eu acho que Matheus Alves da Silva. Matheus, cadê você? Boa tarde, Cléo. Boa tarde, Então, Matheus. eu queria saber como o Monteiro Lobato criou a Emília, a boneca. Então, eu tenho uma dica lá na apresentação, mas não sei se fica muito claro. A ideia de Monteiro Lobato ao criar a Emília, naquela época, os escritores, Monteiro Lobato tinha traduzido o livro Pinóquio, tá? Que é o brinquedo, o boneco de madeira que se torna gente. Então, Monteiro Lobato se inspirou nesse boneco, nessa história, e também nas bonecas que as irmãs brincavam, as bonecas de pano. Então, ele junta boneca de pano com a ideia de se tornar gente e cria a Emília. E a Emília, além disso, é a estrutura física, né? Agora, tudo que a Emília faz, você nota que ela é uma ação, criativas, né? Fora da caixinha, diferentes das ideias que tem. Monteiro Lobato usa ela, porque ela não é gente e também não é boneca, né? Para mostrar várias coisas que ele quer mostrar para as crianças. Então, na transformação dela de boneca sem coração para gente com coração, sabe o que é certo e é errado, ele usa toda essa transformação para ensinar isso para vocês. O que é certo? Respeito é certo? Respeito é errado. O que é respeito? O aprendizado, a transformação da Emília, ele usa para ensinar várias coisas para as crianças. E, como eu falei, ela é inspirada tanto no Pinóquio quanto nas bonecas das irmãs. Mas é uma boa pergunta. A Emília é um personagem fascinante, fascinante de Monteiro Lobato. Também gostei da pergunta, parabéns. Agora, mas aí, ó, só para vocês não ficarem tristes, Maísa e a Ana Heloíse,
depois eu vou bolar, eu tô bolando uma coisa aqui, e quem der a melhor resposta vai ser ganhador de livro. Então, vamos lá. A aluna Caiará, né? Ela fez a pergunta, Caiara. Ô, Caiara, essa pergunta a Cleo já falou, mas se você quiser, você quer perguntar para ela de novo? Ou você quer? Então tá. É a pergunta alguma do Pica-Pau Amarelo. Você sabe? Você presta atenção no que. Sei. E qual foi a resposta que ela falou sobre isso? O sítio do Pica-Pau Amarelo foi inspirado no avô dele. Ai, que fofa, ela prestou atenção. É Parabéns. isso mesmo. Ai, eu queria ter filmado Caiara ou Caiara. É diferente o nome dela. Não filmei. Dá para você responder de novo, por favor? Caiara, ó, parabéns. De nada. Agora, Cleo, para a gente encerrar com as suas duas últimas perguntas, eu vou chamar aqui em cima do palco, quero que venha a Maísa Melo Salles, da Escola Márcia Silman, a Ana Heloíse Rosa Vidal, também da Márcia Silman. Aí eu quero chamar a Emily Vitória Justino, a Norato da Escola Araci Guimarães, as duas. Quero chamar também a aluna Helena Fernandes e a aluna Alice Corte Bastelli. É o seguinte, todas vocês estão aqui olhando para o público. Bom, duas perguntas. Da Helena Ribeiro. Quem é Helena? Helena. Você quer fazer a sua pergunta se a colega responder corretamente, aí ela ganha um livro? O que você acha? Pode ser para qualquer uma. Qualquer uma, você escolhe qualquer uma. A aluna se apresenta, né? Fala quem é, aí você faz a pergunta e vamos ver se ela sabe responder. Tá bom? Cleo, para vocês. Alice, qual foi a inspiração de Monteiro Lobato na criação do sítio do Pica-Pau Amarelo? Ó, eu acho que foi, tipo, no sítio do Pica-Pau Amarelo, eu acho que a inspiração dele foi, tipo, nos personagens, da família dele e tal. Mas, principalmente, né, da fazenda do vô dele, né? O sítio do Pica-Pau Amarelo, eu acho que foi da fazenda do vô dele. E aí, Cleo, você ouviu a resposta? Ouvi, tá certinho. Na fazenda do Buquira do avô dele, é isso aí. Palmas para Alice, muito bem. Agora, Alice, depois você vai ganhar. Agora, Alice, você escolhe uma das meninas que ainda estão aqui para fazer a pergunta que você fez, para ver se uma delas sabe responder. Qual que você acha que foi a inspiração do Monteiro Lobato nos personagens que ele fez do sítio do Pica-Pau Amarelo? Olha para frente. Qual que você acha que foi a inspiração do Monteiro Lobato nos personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo? Pode falar todos os nomes dos personagens, o que você acha, pode ficar à vontade. Narizinho, Emília, Dona Benta
e tia Anastácia. E você acha que esses personagens, ele se inspirou em quê para criar esses personagens? A Cleo acabou de falar aí, hein? Você contou, né, que ele criou esses personagens, os nomes dos personagens. Então, vamos lá. Dona Benta, a Emília, Narizinho, Pedrinho, mais quem? O Visconde de Sabugosa, o Burro falou, mais quem? Tia Anastácia. Tia Anastácia, o tio Barnabé, o Rabicó. Pedrinho. Então, e você acha que de onde ele tirou tudo isso? Onde ele imaginou, né? Assim, ele tirou da imaginação, mas por que ele criou esses personagens? Alguns ele tirou da vida real e outros ele inventou. Alguns veio da vida real e outros ele inventou. E aí, Cleo, alguns da vida real e outros ele inventou. É pra você. Então, posso fazer uma pergunta para a menininha? Para Emily, pode fazer. Não, ela tá olhando, ela tá enxergando vocês lá naquela câmera, ó. Podem olhar lá para frente, tá vendo? Frente. Então, Pode o falar. Visconde, da onde que ele tirou o Visconde? Nossa, eu lembro. Visconde de Sabugosa, lembra que a Cleo até falou que os pais dele morreram, aí ele foi viver com o avô e o avô era? Esconde. Visconde de Tremem. Deira. Tremembé. Tremem. Outra personagem, a tia Anastácia, era o quê do Monteiro Lobato? Ásia. Mostrei até foto. Você falou que ele se inspirou na vida real, né? Criando alguns personagens que foi inspiração da vida real. A tia Anastácia era o quê na família dele? Cozinheira. Mas na foto apareceu que ela era o quê? Ela estava com um bebezinho no colo. Babá. Babá, muito bem. Eu acho que tá valendo, não tá, gente? Ela não respondeu certinho? E aí, Cleo? Eu acho que certinho o suficiente. Então, tá bom. Então, parabéns para quem deu as respostas corretas, a Alice e a Emily. Parabéns para vocês. Obrigada. Gente, assim nós vamos encerrando, Cleo, chegando aqui ao nosso horário já limite, 3h30. Eu gostaria de... Gente, mais um minutinho. Só vamos ouvir a Cleo só para a gente encerrar a live. Eu sei que, assim, são muitas informações, né, para 1h30 de live, muita coisa interessante para a gente aprender, mas eu gostaria que você desse, né, assim, deixasse uma mensagem para os alunos e que, com certeza, mas, né, acho que lá para agosto a gente estava falando de fazer uma outra live, falar do Saci, dos personagens folclóricos, né? Mas é isso, com certeza nós estaremos juntos em outras oportunidades. Então, pessoal, eu queria agradecer a paciência e a atenção de vocês. Eu adoraria estar aí ao vivo e a cores, porque eu realmente gosto de ver vocês, falar com vocês, sabe, ter uma interação mais. Hoje é maravilhoso poder fazer desse jeito, e que vocês... Me dá muito prazer que vocês entendam que Monteiro Lobato foi uma personalidade brasileira muito importante. Na época dele, ele foi um dos primeiros a achar que criança tinha cérebro, que criança pensava, que criança merecia respeito.
que era importante ser brasileiro, que era importante amar as coisas brasileiras, sabe? Não aceitar tudo que vem de fora, tudo que vem da Europa, dos Estados Unidos, como melhor do que o que é nosso. E essa mensagem é uma mensagem importante que eu gostaria de deixar com vocês. De ter orgulho de ser brasileiro, de ser quem vocês são, e continuar lendo muito a respeito de tudo. E escrevendo. Quiser escrever para mim, eu sempre respondo. Ah, legal. Depois eu vou reforçar, tá, as redes sociais pelos grupos, assim as professoras podem ter o contato com você. E agradeço mais uma vez. A gente está, né, interagindo, compartilhando todo esse conhecimento importante. Obrigada, Cléo. E mais uma vez fica o convite para e também conhecer as nossas escolas, que você, né, teve a oportunidade de ir no Luca, mas fica o convite aqui para você conhecer as escolas participantes aqui da live de hoje e as outras que fazem parte da rede municipal de ensino. Gente, vamos dar um tchau para a Cléo. Tchau, Cléo, obrigada. Tchau, pessoal, prazer falar com vocês. Beijo. Mua. Beijo, obrigada. Obrigada, Tassiana.